Então, quem é esse brasileiro médio, né? Quem é esse conservador moderado? O que pensa? Como a gente pode conversar com ele? Quais são as barreiras de diálogo que foram perdidas ao longo do último processo eleitoral, na verdade, ao longo dos últimos anos, em que a sociedade brasileira pareceu se construir em dois polos tão distantes, mas que, quando a gente vai conversar com esse público, a gente vai ver ao longo da minha apresentação, não estão tão distantes assim. Há muitos pontos de concordância e muitas pontes a serem construídas entre os temas que eu vou tratar aqui, das desigualdades múltiplas, sejam elas desigualdades de renda, desigualdades de acesso a bens e serviços em cada território, ou desigualdades raciais, de gênero, em relação à população LGBT também. Então, como a gente pode criar formas de diálogo com esse perfil, entre os vários perfis de pensamento na sociedade brasileira, pensando que a maior parte da população brasileira não é nem um progressista radical e nem um conservador radical. Há um grande centro do debate que está sendo ignorado quando a gente trata das questões sociais, progressistas, de desigualdade, como parte de uma polarização. Uma coisa muito importante, eu acho que para não esquecer, é o avanço muito rápido das pautas progressistas, o avanço político, o avanço cultural e o avanço social das pautas progressistas, que fazem com que grandes setores da população que não se reconhecem nessas pautas reajam de uma outra forma, né? Mais ou menos violenta, mais ou menos agressiva. Nós temos, de fato, uma questão que é absolutamente internacionalizada, que é uma estratégia de politização e de eleitoralização desse tipo também de afetos negativos, né? Então, portanto, que nós temos é o que nós denominamos na sociologia uma insegurança existencial desse conservador, uma insegurança ontológica. Ele sente-se perdido no mundo. Eu digo literalmente perdido no mundo, porque esse conservador que nós entrevistamos é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande em se enxergar no mundo, em entender a sua posição no mundo, em se entender no mundo e em perceber que essas mudanças no mundo que estão aí são de fato muito plurais, muito heterogêneas, e isso faz com que ele sinta medo, né? Eu acho que chama muito atenção para isso. A nossa linguagem tem que ser depurada se nós queremos de fato comunicar com o público fora da nossa bolha, né? O conservadorismo brasileiro não depende da igreja evangélica em hipótese alguma. Eleger o campo evangélico como monstro significa não compreender que é um campo diverso, difuso e heterogêneo. Significa fazer uma generalização que tende ao preconceito. E, por fim, significa desconhecer a história do Brasil. O extermínio da juventude negra, o feminicídio, a exploração sobre o pobre e uma meritocracia hegemônica, isso é a história do Brasil. Então, a gente tem um cenário onde a gente está falando exatamente para quem, né? Quem é que a gente está tentando convencer? E no final das contas, né, os três que me antecederam, trouxeram a importância da comunicação. Na semana passada eu tive contato com uma pesquisadora chamada Heloísa, do Rio de Janeiro, que ela fala sobre comunicação simples. Ela chega à seguinte conclusão: 80% das pessoas no Brasil não sabe o que significa utilize o corrimão. As pessoas conseguem ler o que significa, o que é utilize o corrimão, mas elas não sabem o que elas têm que fazer. O que significa que a linguagem que a gente está estabelecendo, ela não conversa com 80% da nossa população. E por que ela não conversa? Porque só 21% é plenamente alfabetizado no Brasil. Então, a gente tem um problema que é a linguagem, ela tem poder, né? E como ela tem poder, a forma com que a gente se comunica com as pessoas faz toda a diferença de como a gente vai ajudar a construir maior interlocução. Acho que você trouxe isso muito bem, porque a gente acha que a gente está falando com as pessoas, mas de verdade a gente não está, porque a gente quer o quê? Que as pessoas se convençam daquilo que a gente está querendo que elas se convençam. Você não entra num diálogo para crescer, você entra num diálogo para ganhar. É isso que a gente quer. Né? Essa é a dinâmica do nosso processo. Uma outra coisa para mim fundamental também é como abrir canais de comunicação. A gente não tem, de fato, potentes canais de comunicação. Eu sempre digo, por exemplo, que é fundamental que o campo progressista esteja nas igrejas evangélicas, por exemplo, que o Henrique estava colocando aqui. Né? É fundamental que nós estejamos
corporeamente nesse espaço, né? A gente tem que ser os nossos corpos nesse espaço, né? Esse tipo de debates tem que ser feitos também em outros espaços geográficos, também isso é muito importante, né? Eu acho que o deslocamento geográfico num país tão segregado geograficamente, por exemplo, é fundamental, né? Essa massa evangélica que cresce no Brasil hoje, ela é majoritariamente popular, periférica e negra, composta de trabalhadores e trabalhadoras. Acho que isso nos dá um indício de como chegar e sobre o que falar. Porque nós podemos chegar nesses espaços e falar sobre transporte público, falar sobre salário mínimo, falar sobre saneamento básico, falar sobre segurança pública, que atinge muitas vezes diretamente a vida dessas famílias, ou seja, esses temas do cotidiano, eles geram ponto de conexão. O conceito família. Em determinados ambientes mais progressistas, parece que a palavra família é um problema. Só que se a palavra família for um problema, você não vai dialogar com a maioria da população brasileira, especialmente com os evangélicos. Então, um caminho que a gente foi percebendo não é você implodir o conceito família, é você conversar sobre o conceito família e descobrir, junto com as pessoas, essa é uma experiência que eu tenho tido muito interessante, que família tem a ver com moradia, para a família viver. Tem a ver com salário, para a família poder sobreviver e se sustentar. Tem a ver com acesso à saúde e à educação. Família tem a ver com transporte, porque as pessoas chegam mais rápido em casa, se o transporte for eficiente, e conseguem conviver mais com seus familiares. Ou seja, ao invés de rejeitar o tema família, como se ele fosse monopólio do pensamento conservador, o amor é monopólio do pensamento conservador, vida é monopólio. Daqui a pouquinho a gente não tem mais o que falar. Se amor, vida e família são dos conservadores, é melhor ir para casa. Esse exercício de olhar para essa pesquisa ajuda a gente a entender que não é que a gente vai deixar de usar gênero, por exemplo, como feminino. A gente demorou tantos anos para usar gênero, agora a gente não vai usar. Aí eu conversando com uma vereadora evangélica, ela falou assim, Mafone, se eu usar gênero, eu elimino a conversa com 22 milhões de mulheres. Só isso. Isso não quer dizer que elas não são a favor e que eu não seja a favor do direito das mulheres. É que se eu usar alguns gatilhos, esses gatilhos, eles mais afastam do que aproximam. Então, acho que essa é uma questão importante.